Burkina Faso, o Conselho de Ministros de Burkina Faso, dirigido pelo capitão Ibrahim Traoré, que é nesse momento o presidente mais jovem da África, decidiu restabelecer, recolocar a pena de morte no país para os seguintes crimes: conspiração ao país, terrorismo, traição e espionagem. O Conselho de Ministros já aprovou o pacote legislativo, a reforma legislativa, agora está para o Parlamento e claramente esse Parlamento vai aprovar porque Burkina Faso está a ser dirigido por uma junta militar onde o líder, Capitão Ibrahim Traoré, teria governado o país por apenas um ano e acabou por estabelecer um poder para os próximos 5 anos. Logo, formou um governo, formou ministros, formou um parlamento e todos esses devem obediência claramente ao líder supremo e revolucionário Ibrahim Traoré. A discussão que se coloca aqui é: pena de morte para Burkina Faso é bom, é mau? Apesar de que o ministro da Justiça de Burkina Faso disse que esta reforma de lei, esse projeto de lei, visa as aspirações do povo burkinês, porque Burkina Faso está nesse momento muito preocupada com a questão da segurança, numa altura em que o país sofre imensos atentados pelos grupos islâmicos e da Al-Qaeda. Nós sabemos que o tema da pena de morte deve ser discutido segundo o contexto que cada país está a viver e segundo a robustez do sistema jurídico desse país. E também, acima de tudo, a independência dos países. É um dado curioso que em Angola há um processo onde jovens, jornalistas e jovens do país estão a ser julgados pelo crime de associação criminosa, terrorismo, conspiração e subversão do Estado. Esse crime que está a ser acompanhado em Angola, onde existem 2 russos e 2 angolanos, entre os quais um jornalista e um militante da UNITA, se fosse no Burkina Faso, estava já a fazer parte do novo pacote legislativo com vista à pena de morte. Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? É bom? É positivo? Qual é a tua opinião em volta do tema ligado à pena de morte? Neste contexto do Burkina Faso, e também claramente podes comentar para outras latitudes. Vale aqui dizer que o Burkina Faso está a realizar imensas reformas no país, desde 2022 que o capitão Ibrahim Traoré chegou ao poder, desde reformas financeiras, o país está a reduzir completamente as dívidas, reformas econômicas, o país está a reconstruir-se, muitas fábricas novas, muitas delas fora sem empréstimos, uma reforma também econômica voltada às novas cooperações, à introdução da produção de energia nucleares no país, fábricas várias, portanto também reforma jurídica, agora esse pacote legislativo que vem com a questão da pena de morte, também na reforma jurídica já está o tema ligado à proibição de comportamentos e atos homossexuais naquele país. E também houve aquela reforma voltada ao tema das mídias, tanto que a BBC, a Voz da América e alguns jornais franceses foram expulsos do Burkina Faso. Porque, segundo o Burkina Faso, esses jornais levantavam fake news, falsas notícias, narrativas falsas que manchavam a imagem do povo burkinês, burkinabe e da pessoa de Ibrahim Traoré, que é o presidente, líder de transição no país. Transição até não, porque ele vai governar durante os próximos 5 anos, é presidente do país que foi claramente afastado, expulso da CEDEAO e da União Africana. Este líder, Burkina Faso, que a semana passada, falei sobre isso na Servos Comunidade, o mesmo apresentou o seu primeiro cartão de identidade de cidadão da Aliança do Sahel. Um tema que eu falei na Servos Comunidade, um tema interessante, lá onde, Servos Comunidade, te convido a fazeres parte. Antes de aprofundar aqui a minha análise em volta deste tema, eu quero lhe pedir para fazer like neste vídeo e agradecer a você que colocou like muito antes de eu pedir. És o maior. Subscreva, partilhe esse vídeo para que mais africanos que falam português tenham acesso a esta matéria. O meu canal em inglês está reativo também, é o Utwe TV, ou Utwe TV ou Utwe News, me esqueci. Põe aqui comentários que eu vou te responder com o link do meu novo canal do YouTube, que o canal é em inglês, que já queria há bastante tempo. Depois esqueci, deixei ali, agora voltei, sem vergonha, sem medo, para poder aqui usar o meu inglês mal falado, mas compreendido agora no YouTube. Não tenhas vergonha de enfrentar os teus medos,
porque é assim que os grandes conseguiram. Eu tinha muita vergonha, muito medo de falar o meu inglês com sotaque africano, sotaque português, umas palavras mal saídas. Se português já falo mal, porque corto muitas palavras, mas não no inglês. Tinha esse medo, tinha essa vergonha, e depois decidi, calma aí, se eles me vão compreender, me vão entender, eu vou gravar assim. Sem mais publicidades e também sem aquele lhe convidar para, se moras na Europa, comprar os meus livros a partir da Amazon, link no primeiro comentário. Tenho 8 livros e era importante que nós pudéssemos nos ler, acima de tudo, fazer com que o nosso dinheiro circule entre nós mesmos, como fazem muito bem os judeus e não só. Do ponto de vista de vantagens para o Burkina Faso, esta lei é pena de morte. Vale aqui dizer que o país, porque está em conflito, porque essa questão também conta muito, o país estar em conflito. Quando o país está em conflito, há muita coisa que precisa se cortar pela raiz. Okay? O país está em conflito, vive uma incessantes ataques, okay? E a pena de morte é uma forma que os defensores podem justificar como sendo a forma de desincentivar atos de associação criminosa, de espionagem, de terrorismo naquele país. Se fores apanhados assim, vais logo conhecer a última morada. Logo, desencorajar as pessoas que estão voltadas a esses crimes. Também quem comete crime de espionagem? Crime de associação criminosa? Traição à pátria? Quem comete esses crimes? São pessoas que que têm muito, mas muito interesse mesmo na governação desse país. E querem subverter o poder. Okay? Por isso é que, aqui, se nós olharmos para o contexto do Burkina Faso, que é um país que está em conflito, em transição, governo de transição, existem muitas forças preparadas e com vontade de subverter o poder, permanecer do Burkina Faso, governar o Burkina Faso. É um país com uma certa particularidade no que se vive naquela região. Ou seja, é diferente de um país que vive uma democracia, ou eleições livres e justas, tudo a correr muito bem, não há assim ameaças de que amanhã de manhã podem surgir, ou então um grupo que já existe resistente, que está, como acontece na RDC Congo, né? Tem o M23, que está à porta para poder tomar o poder. Né? Se a RDC decretar pena de morte para casos de espionagem, aliás, já existe, aliás, os grupos, o senhor, como que ele chama? Malenga, esqueci o Malenga, e seu filho, houve a tentativa de golpe de Estado que aconteceu na RDC, onde depois os mesmos, mas as colunas foram colocados no mesmo cesto para a pena de morte. Mas países que têm inimigos potentes e latentes, nesses países justifica-se bastante sobre esses crimes. Espionagem, terrorismo e traição à pátria. Ponto. E quais são as desvantagens para o contexto do Burkina Faso a aplicação desta lei? Pelo facto, atenção que as razões são as mesmas, é que pelo facto do país estar em conflito, o sistema judiciário está muito instável e a justiça, que é dirigida pelos militares, tem muito poder. Uma coisa é o cérebro de um militar, outra coisa é o cérebro de um civil, outra coisa é o cérebro de um padre. Não é? Eles olham o mundo de forma diferenciada. E pelo facto do país estar a ser governado por militares e o país está em conflito, o sistema judiciário poderá ter uma alma mais militar do que civil, pode acontecer casos de misunderstanding. Sei lá, entender mal os factos. Inocentes serem levados para essas questões. Como eu estava a dizer no início desse vídeo, em Angola há um caso de jovens que estão a ser julgados, que estão a ser acusados e julgados pelo mesmos crimes, associação criminosa, traição, conspiração, espionagem. Ainda bem, Angola não tem essa pena de morte, não tem esse tipo de crime, esse tipo de pena, porque se tivesse uma altura em que os jovens angolanos, por exemplo, que estão a ser acusados, tem um grande apoio virado à inocência, okay? Se fosse Burkina Faso, estamos aqui a olhar para a possibilidade de excessos de alguns inocentes serem condenados à pena de morte, sendo inocentes. E por facto do país estar em conflito, qualquer passo mal dado, recebes um telefonema de alguém que faz parte de um grupo rebelde, que até se calhar é teu familiar, é teu primo, é teu tio, recebeste o telefonema 1, 2, 3, 4 vezes, foste escutado, só te perguntaram como é que está ali,
sem querer respondeste alguma coisa que, afinal de contas, estava a passar informações privilegiadas àquele grupo, ponto, mete com notam. Existem muitas situações em que inocentes podem ser condenados à pena de morte. Tem aquela questão também, quem é que vai supervisionar o sistema judiciário que é dirigido por uma junta militar? Analisar o facto, esse crime aqui, sim, está limpo, é mesmo espionagem, é mesmo terrorismo, é mesmo traição. Qual é a instituição RAP acima que poderá ser a última instância para determinar que de facto a pessoa deve ser morta? Tanto que os casos de pena de morte em países como os Estados Unidos da América, você cumpre uma pena de 20 anos, de 10 anos, 15 anos, mas estás no corredor da morte. Você demora muito tempo por causa da morte. Quando nós vimos na RDC, as pessoas ficaram no corredor da morte, tipo uma semana ou um mês, meu. Uma semana ou um mês. Até já foram levadas para o lugar de execução, não é? Por que nos Estados Unidos da América as pessoas ficam um ano, dois... Aliás, o último caso, foram 20 anos. Ficou 15 e 20 anos no corredor da morte. Durante esses 20 anos, ainda estão a se avaliar, a estudar, a analisar os processos todos. Okay? Apesar do Gomes foi condenado, no background ainda continuam os estudos do processo até que se prove em última gota de que realmente o gajo é culpado, merece, realmente afinal de contas, o gajo é inocente. E mesmo assim, na América, já muitos inocentes foram para a última morada sendo inocentes. Aliás, é um caso de um jovem negro que repercutiu o mundo nos anos 40, anos 50. Até hoje fala-se, acho que é o Brian, acho que é isso. Depois, tem a questão do isolamento internacional. Existem muitos países e ONGs que não são de acordo com essas punições. Burkina Faso pode perder com isso possíveis investimentos, promoções do nome do país. Visite Burkina Faso, vou visitar, venho de um país X. Eu estou, por exemplo, né, nós que somos youtubers, né, que comentamos tópicos diferenciados. Eu ontem comentei um tema do Burkina Faso. Até se calhar critiquei. Depois da manhã comentei um tema, por exemplo, da Nigéria ou do Côte d'Ivoire, começa a saber um português. Costa de Marfim, que é o país assim que está mais em tensão com Burkina Faso. Nós somos youtubers que temos comentários vários. Ontem eu comentei um tema do Burkina Faso, depois de manhã eu comento um tema de Côte d'Ivoire, depois comento um tema da Nigéria, do Quênia. Depois um corte meu, alguém pega, essa aqui é coisa. Está a perceber a questão? É muito difícil a clareza de que de facto a pessoa é inocente, claro, a pessoa é culpada quando a pena é realmente mandar o ser humano para a última morada e não há mais volta. Porque uma coisa é ser condenado a 50 anos de prisão, ou a 100 anos, ou a 200 anos, como fazem em alguns países. Quer te condenar à morte, né? Mas já dizem 200 anos. Né? Mas nesses 200 anos, o teu processo está andando ali, os teus advogados estão incansavelmente a trabalhar em busca da verdade. Pois claro, para terminar, também pode haver claramente abusos políticos, ok? Porque, se não for com a tua cara, até você da tribo X, ex-acusado, passa logo, porque já é mesmo, está a perceber a questão? Ou então, até foste parte de um grupo da Al-Qaeda, porque existem muitos dissidentes, não é? Estavam lá e depois perceberam que não era aqui o meu lugar, saíram, depois vão para a sociedade, depois são cruzados com essas situações. Portanto, eu acho que é um tema muito complexo. E claro, para o contexto do Burkina Faso, nós entendemos e entendendo é necessário que existam instituições que vão fazendo pentes pós pente, até que se saiba de facto a pessoa é culpada ou inocente, para que os inocentes não sejam punidos pelos crimes dos culpados. Qual é a sua opinião em volta dessa matéria? Faz o like, subscreva, estamos juntos e até já.